Olá, hoje vamos falar sobre a estrutura da Terra. Você pode rever o conteúdo sobre a origem da Terra acessando no portal a seção Pesquisa Escolar. Na caixa de busca da pesquisa escolar, digite o termo Big Bang. Ou você pode assistir o vídeo aula que também chama-se Big Bang. Na página do professor online, acesse na pasta Disciplinas a disciplina de Geografia e o tema Big Bang. Esta é uma imagem ilustrada retirada do site da NASA. Vamos utilizá-la para estudar a estrutura da Terra. Na aula sobre o Big Bang, nós já estudamos que durante o processo de formação, a Terra recebeu em sua superfície uma chuva de meteoritos de vários tamanhos. Após essa colisão com os corpos celestes, a temperatura do nosso planeta aumentou muito e a maior parte do planeta fundiu, ocorrendo uma acomodação diferenciada dos seus componentes. É o que nós vamos ver agora. Com essa acomodação diferenciada, os materiais mais leves ficaram próximos à superfície e os mais pesados afundaram. Observe a imagem. A Terra possui a seguinte estrutura com base nessa acomodação. Começando pelo interior da Terra, nós temos aqui o número 1, o núcleo, que se divide em núcleo externo e núcleo interno. Número 2, o manto, que divide-se em manto superior e manto inferior. E aqui, número 3, nós temos a crosta, que também divide-se em oceânica e continental. A crosta é a camada mais externa da Terra. Então, o que você está vendo aqui em azul, que representa os oceanos e os continentes, é a crosta. A crosta subdivide-se em crosta oceânica e crosta continental. A crosta continental varia de 15 a 35 quilômetros de espessura. Ela é formada numa camada superior por silício e alumínio. Como exemplo, podemos colocar aqui as rochas graníticas. E a camada inferior da crosta continental é formada por alumínio e magnésio. Como exemplo, podemos citar as rochas basálticas. Se você tem dificuldade em saber o que são rochas graníticas, o que são rochas basálticas, acesse na pesquisa escolar o conteúdo multimídia Rochas. Como característica principal da crosta continental, nós podemos dizer que ela é mais densa e também mais antiga geologicamente que a crosta oceânica. E quais são as características da crosta oceânica? Bom, ela é mais densa e jovem. Normalmente é formada por uma camada homogênea de rochas basálticas. Então vamos colocar aqui a característica. Agora eu quero que você observe aqui no globo. Compreendendo a crosta, que você está vendo aqui de azul, e uma parte do manto superior, nós já vamos falar sobre o manto superior,
Então, uma parte, aqui estou fazendo uma medida aproximada, nós temos uma camada que se chama litosfera. Essa placa, ela tem aproximadamente 70 quilômetros de espessura e ela é caracterizada por altas velocidades e propagação de ondas sísmicas. É formada por placas rígidas e móveis, a quais chamamos de placas tectônicas. Então, vamos limpar o quadro para você observar a imagem das placas tectônicas. Então, embaixo das imagens da oceânica e continental, nós temos um mapa das placas tectônicas, né? Então, aqui nós temos a litosfera. Ok? Não esqueçam que abrange a crosta e uma parte do manto superior. Vamos falar então sobre o manto. O manto, ele se subdivide em manto superior, que é esta camada que você está vendo aqui em azul. Então, manto superior. E essa camada mais interna e grossa é o manto inferior. O manto, como você pode observar na imagem, é a camada mais volumosa, 80% do volume. O manto está logo abaixo da crosta, é a camada intermediária. Ele é composto por substâncias ricas em ferro e magnésio. Entre o manto superior e inferior, que estão duas camadas, que nós vamos estudar agora. A astenosfera, que é a camada onde o material está quase sob o estado de fusão e sobre o qual deslizam as placas tectônicas. Para baixo da astenosfera está a mesosfera. Essa camada é constituída por materiais de densidade média. Então, aqui nós temos um exemplo. Por quê? Como eu falei, nessa camada, o material está sob estado de fusão. E aqui deslizam as placas tectônicas. Então, nós temos todo um movimento de convecção com esse material que está fundido. Então, explorando essa imagem, o que nós temos? Nós temos aqui em cinza a crosta continental, em marrom ou bege a crosta oceânica. O que está ocorrendo aqui? O movimento de convecção. Então, com o material fundido nos mantos, entre as camadas da astenosfera e mesosfera, ocorre esse movimento, né? Essa velocidade mais atenuada aqui das ondas sísmicas. E por último, nós temos o núcleo. O núcleo, ele é formado por materiais mais densos. Então, aqui nós temos o núcleo interno e o núcleo externo. Então, o número 1 é o núcleo interno e o número 2, o externo. Como eu falei, é formado por materiais mais densos. Densos e pesados. Basicamente, o ferro e o níquel. A composição do núcleo ela foi estabelecida através de pesquisas em laboratórios com dados sismológicos. O que isso significa? Pense, para estudar as camadas mais internas da Terra, os geólogos, os cientistas,
baseiam-se na observação de terremotos, erupções vulcânicas, geysers. Então, com base nessas observações, nessas pesquisas, é que eles chegam a uma composição aproximada do núcleo da Terra. Bom, como eu falei, ele é dividido em núcleo interno, que nós podemos caracterizá-lo como mais sólido, e o núcleo externo, o material mais líquido. Bom, existem mais conteúdos sobre a estrutura da Terra, outras observações que também devem ser levadas em consideração. Mas deixo para conversar com você logo mais no chat. Obrigada, até mais.